Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos nesta noite de 31 de janeiro de 2023. E isto hoje é uma exceção, uma reflexão que está a fugir ao nosso habitual, aos nossos estudos e reflexões habituais, porque hoje é um dia muito importante para nós seres deste planeta Terra, não só seres encarnados, como também todos os seres desencarnados que orbitam ainda o planeta Terra, incluindo nas colónias, nos mundos das artes, das ciências e da filosofia, ou seja, todos os mundos que estão ligados ao planeta Terra e também aos mundos dos umbrais mais profundos. Ou seja, isto hoje é um dia muito importante para todos. Houve um concílio muito importante, um concílio cósmico, organizado em 1969, onde foi dado, a pedido de Jesus, uma prerrogativa para a humanidade de 50 anos. Esses 50 anos terminaram em 2019, onde houve novo concílio para avaliar se a humanidade tinha de facto merecido estes 50 anos. E como a humanidade durante os 50 anos, de 1969 até 2019, não se envolveu em nenhuma guerra nuclear, não se envolveu em nenhuma guerra mundial. E houve até alguns períodos de alguma paz e de alguma evolução em termos humanos, não estamos a falar só em termos científicos, mas principalmente em termos humanos, foi concedido à humanidade continuar com a sua evolução. Contudo, a humanidade, pela sua própria planificação evolutiva, e estamos aqui a falar não só dos humanos, a humanidade somos nós humanos, mas também estamos a falar dos seres que habitam o planeta Terra, sejam eles minerais, vegetais ou animais. Todos fazemos parte do mesmo planeta, somos todos irmãos, e nesse departamento o homem não se tem portado muito bem ultimamente. Nós estamos a caminhar para um período, como todos sabemos, de regeneração. Isso também foi falado e foi decidido em Conselho Cósmico. E de 3 em 3 meses, este Conselho reúne-se para fazer avaliações diferentes, várias, não é? Para fazer ajustes, para fazer alinhamentos na evolução do planeta Terra. Não é só do planeta Terra, mas do Conselho Cósmico, que é gerido pelo comandante planetário, que é Jesus Cristo, reúne-se normalmente de 3 em 3 meses. Reuniões mais pequenas, não é? Reuniões de alinhamento. E o que é o grande concílio cósmico ou conselho cósmico? Eu vou às palavras de Tamires e já vou explicar quem é Tamires. O grande concílio cósmico é a reunião de todos os espíritos que já atingiram o 6º padrão de evolução, cada qual com o seu grupo de trabalho. E aqui no 6º padrão de evolução nós estamos a falar ao nível de uma 6ª vibração ou de uma escala de evolução, como nós vamos aprendendo nos nossos estudos espíritas, já bastante elevada. Aqui no planeta Terra nós estamos num 3º grau evolutivo ou numa 3ª vibração. Esta questão da vibração não é muito consensual em todos os espíritas, não é? Mas vamos dizendo que nós estamos, usando as palavras espíritas, nós estamos num patamar de provas e expiações. Nós a seguir temos regeneração e a seguir temos os mundos já felizes, não é? E depois a seguir temos muitos outros. Neste concílio cósmico, estão integrados todos os mestres ascensionados, e cada linha filosófica tem os seus nomes, mas todos os mestres ascensionados, muitos dos mestres que nós conhecemos da Fraternidade Branca, como Saint Germain, Mestre Porte, e aqui a alma gêmea de Saint Germain, e tantos outros,
temos os seres ascensionados, os mestres ascensionados de evolução, que nós também conhecemos como os nossos grandes mentores, os nossos grandes guias da filosofia espírita e da religião cristã, dos budistas, de todas as linhas religiosas e de todas as linhas filosóficas. Temos também os nossos irmãos com o mesmo padrão vibratório e que são responsáveis por várias tarefas ao nível planetário, que são seres de outros planetas, são seres de outras orbes, mas que têm com o Cristo os compromissos de proteger, de garantir a paz, de evitar maiores problemas para o nosso planeta Terra. E neste concílio cósmico estão os seres que estão neste padrão vibratório já mais alto. Portanto, são mestres ascensionados, são seres são os seres da espiritualidade maior, se assim quisermos, que estão ao convite do Cristo, de Jesus Cristo, neste concílio cósmico. E, portanto, para que serve este concílio cósmico? Diz-nos, e eu estou a fundamentar-me numa comunicação, e está à disposição no nosso site, porque eu partilhei-a no nosso Facebook, partilhei no nosso grupo de estudos do Facebook. Esta comunicação foi feita pelo espírito Tamires e canalizada pela doutora Mónica de Medeiros, da Casa do Consolador de São Paulo. E foi uma comunicação que foi registada no dia 21 de janeiro. E se tiverem interesse em ouvi-la na íntegra, podem ir, de facto, ao YouTube da Casa do Consolador, na palestra do dia 21 creio que foi 21 de janeiro, deixem-me aqui confirmar, exatamente 21 de janeiro de 2023. E o que é que nos diz? O que é que nos disse resumidamente Tamires? Eu vou só aqui focar-me na situação do grande concílio cósmico que ocorre esta noite, no dia 31 de janeiro de 2023. Ela diz que é um dia de festa, mas é um dia de decisão. E diz-nos que na noite do dia 31 de janeiro haverá o grande concílio cósmico, em que muito será avaliado da conotação kármica que poderá ser ampliada para todo o planeta Terra, com uma prorrogação maior para o segundo ceifador, a fim de dar mais tempo a fim de ter mais tempo, ou seja, o tempo que é necessário e que é preciso, ou seja, eu não percebo a minha própria letra, é assim uma coisa confusa, mas o que é este conselho e porquê é que este conselho é especial? Como todos nós sabemos e temos sentido, embora neste momento já haja no planeta Terra uma maior percentagem de humanidade a vibrar no bem, diz ela que o governo oculto faz muito barulho e, portanto, a sensação que todos nós temos é uma sensação de que as coisas estão a caminhar para um processo mais negativo ou mais sombrio. E, portanto, por um lado, há que clarificar isto, ou seja, há que comunicar que não é assim, que de facto a humanidade já está com uma percentagem maior de pessoas que querem o bem e que pensam no bem. Por outro lado, há uma necessidade muito grande do governo oculto, e nós vimos isso pelas notícias, pelo dia-a-dia, por tudo o que está ao nosso redor, de acelerar um desfecho mais complicado do segundo ceifador. Qual foi o primeiro ceifador? Foi a pandemia.
E o primeiro ceifador, nós hoje já sabemos, e os estudos estão aí para nos dizer que foi uma manipulação de um vírus e que desencadeou o que desencadeou. E, portanto, foi um projeto, digamos assim, do governo oculto, não é? E este segundo ceifador poderá ser minimizado por vontade nossa, nós sabemos isso, mas também poderá ser não ser precipitado, ou seja, poderá acontecer no tempo certo que tem que acontecer, mas para isso nós temos que agir. Portanto, nós que estamos todos com um compromisso grande, que é o compromisso que assumimos quando reencarnamos. Qual foi o grande compromisso que assumimos quando reencarnarmos? Diz-nos Tamires também na mesma comunicação que é a evolução. Nada mais do que a evolução, portanto, nós encarnamos e nós tínhamos consciência de que vínhamos para um planeta complicado, nós já sabemos, que vínhamos viver processos complicados e que quisemos reencarnar. Porquê? Porque nós comprometemos-nos, é o grande compromisso da humanidade reencarnada neste momento, é o grande compromisso com a nossa própria evolução. Mesmo aqueles que a neguem, e todos para estarem neste momento no planeta Terra, tirando os compulsórios, que já são poucos, reencarnações compulsórias, todos nós nos comprometemos com a nossa própria evolução. E ao evoluirmos nós, estamos a promover evolução em todos aqueles que estiverem à nossa volta, pela própria lei da sintonia, nós já o vamos sabendo, não é? E Tamires diz-nos que a evolução nada mais é do que a libertação dos nossos próprios medos, das nossas limitações, das nossas crenças limitantes. E, portanto, o que nos é pedido hoje é um novo compromisso. É um compromisso que será um compromisso eterno, em que ela diz que nós só nos devemos comprometer com um compromisso, porque já nos vai dar bastante trabalho e, portanto, nós temos ainda muito que fazer, mas para ficarmos bem focados devemos, em nós conosco, fazer uma reflexão e perceber o que é que nós sentimos em nós que atrapalha a nossa evolução. São os nossos medos, como ela aqui diz, são as nossas limitações ainda em termos morais, de personalidade, o que seja, ou são as nossas crenças limitantes, ou seja, nós acreditarmos em coisas que, se nós refletirmos bem, não fazem sentido, ou seja, elas limitam a nossa liberdade, logo limitam a nossa evolução. E só cada um de nós é que pode saber exatamente o que é. Mas que é importante nós fazermos isto antes da meia-noite do dia 31, que é hoje. E ela diz que nós podemos, nas nossas orações, nos nossos pensamentos, fazer estabelecer esse compromisso. E quando formos dormir, na nossa hora de dormir, todos nós somos convidados a ir até este concílio cósmico. Todos, sem exceção. Todos os que são mais esclarecidos, menos esclarecidos. Todos os que estão na crosta, os que estão nos umbrais ou que estão em planos superiores. Todos somos convidados a ir a este concílio. Somos nós, são os animais, são os seres que habitam este planeta. E, portanto, todos nós temos essa possibilidade. Espera-se que os compromissos sejam a nível mundial estabelecidos. E espera-se que, com a energia de festa, como ela começou a dizer, todos nós possamos trabalhar mais arduamente em nós para que a energia que possamos imantar de nós mesmos possa adiar este segundo ceifador e minimizá-lo, porque os ceifadores vêm porque nós os atraímos, não é? É a nossa vibração que atrai o bem ou o menos bom. E, portanto, se nós nos deixamos ir, como nos diz Tamires, se nós escolhemos estarmos aprisionados em vez de nos libertarmos,
e aprisionados por nós mesmos, nos medos, nas tais crenças limitantes, nas tais limitações que às vezes a nossa mente impõe a nós mesmos, e elas não existem se nós não quisermos, não é? Nós já percebemos muitas vezes que são criações da nossa própria mente, quando nós resolvemos enfrentar aquilo desaparece de uma vez, não é? E portanto, nós já vamos tendo essa consciência. E o que se espera é que nós possamos, em conjunto, criando o tal ambiente de fraternidade que nós todos queremos pelo qual nós todos trabalhamos, nós possamos ter esta grandíssima oportunidade de participar neste Conselho Cósmico por nossa vontade, pela nossa liberdade e pela transmutação energética de nós mesmos, para construirmos então um mundo de paz, um mundo de maior conciliação de uns com os outros, para que possamos ter o apoio não só dos nossos mentores, mas dos nossos tutores. Os mentores, diz-nos Tamíris, são aqueles que se comprometeram connosco quando nós reencarnamos e que estão sempre ao nosso lado. Mas o tutor, nós podemos ter os mesmos tutores. O tutor é aquele que é responsável pelo nosso plano encarnatório e que trabalha em coordenação direta com o nosso mentor, mas que não está sempre connosco. Mas é ele que é responsável pela orientação do nosso programa reencarnatório. Portanto, se tantos se comprometem connosco, eu pessoalmente, Maria João, que nós podemos trabalhar mais e fazer um esforço maior para nos comprometermos com o planeta Terra, com a humanidade e com todos eles que estão neste momento já reunidos durante o dia de hoje. Por isso é que eu ontem pedia que o dia de hoje fosse um dia de bons pensamentos, de leveza, de paz. E se calhar vocês sentiram isso, eu pelo menos senti que o ambiente estava muito harmonioso, sentia-se harmonia na natureza. Eles estão todos reunidos por nós, para que nós não tenhamos que passar por violências que se calhar são desnecessárias já, se nós assim entendermos que queremos. E diz-nos ela, na sua comunicação, que é preciso até lá, ou nesse dia, porque esta comunicação foi do dia 21, penso eu, ou 21 ou 27, eu estou aqui na dúvida, eu escrevi 21, mas vocês vejam, chama-se compromisso, portanto é fácil de ver. Vocês assumam um compromisso, um grande compromisso, além daquele de evoluírem. Escolham somente um com vocês mesmos e lembrem-se que ele não poderá ser não cumprido. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós assumimos um compromisso connosco mesmos e vamos elevar esse compromisso pela nossa evolução. Porque nem tudo nós conseguimos nesta encarnação, não é? Se nós já temos algumas coisas que impedem a nossa evolução e nós sabemos, dentro de nós mesmos, que nós já trazemos de vidas passadas, que já são hábitos que nós trazemos de vidas passadas, nós temos de ter consciência para perceber que nós não o vamos resolver nesta reencarnação. Vai com certeza ainda ser necessário mais tempo. Esta pode ser a derradeira oportunidade, diz-nos ela, de vocês ficarem num momento de transição numa suavidade maior. Exatamente por aquilo que ela nos foi falando. E esta é a comunicação que eu queria partilhar convosco. E eu agora queria fazer uma reflexão sobre a paz e queria só antes disso dizer, porque nem todos somos espíritas, nem todos somos cristãos, nem todos somos budistas, cada um é aquilo que entende, mas que é importante neste momento nós entendermos quem é o nosso mestre.
é importante nós percebermos, não é quem é que nós vamos seguir, porque nós temos o compromisso de evolução, e o compromisso de evolução é a liberdade, mas quem é o nosso mestre em termos de orientação? É o mestre do bem, da fraternidade e da luz? São vários. Buda vai dizer isto. Jesus vai nos dizer isto. Maomé, na Gênese, vai dizer isto. E muitos outros vieram dar exatamente a mesma mensagem, porque eles eram emissários do Cristo planetário também, não é? Porque o Jesus, o Cristo, o comandante planetário, ele já o é porque ele criou, juntamente com o Pai Celestial, o planeta Terra. E, portanto, ele já o é há muito tempo. Por isso é que ele demorou tanto tempo até conseguir ter a forma humana para poder reencarnar. Portanto, ele já foi preparando toda a humanidade num processo das trevas para a luz. Mas é importante nós decidirmos quem é o meu mestre. Quem é que eu vou seguir? Que orientações, e pensarmos nelas, não é? Nós somos espíritas, nós somos cristãos. Não somos católicos normalmente, mas também há espíritas católicos. Também há espíritas budistas, eu já os conheci. Também há espíritas de outras religiões. E, portanto, o que é importante é nós termos esta orientação e esta base em consciência. Começarmos a decidir coisas, começarmos a separar, e ela diz-nos isso a Tamires, começarmos a separar aquilo que Jesus nos disse, o trigo do joio. De que lado é que nós estamos? O que é que nós queremos para a nossa vida a partir de hoje? E houve uma pergunta muito interessante que foi posta a Tamires, mas porquê hoje? Não é? Porque é que hoje, no dia 31 de janeiro, e não no outro dia qualquer, não ontem ou amanhã? E a Tamires explicou que há uma grande conjunção estelar que propicia que estes eventos de energia maior e energia bem potente possam ser plasmados. Não nos esqueçamos que a Terra está num capacete de psicosfera denso e, portanto, é preciso aproveitar estas oportunidades para que nós, com mais facilidade, possamos receber mais luz e também beneficiarmos de todas estas situações de maior energia, não é? Pronto, eu agora ainda tenho aqui uns minutos e vou partilhar convosco. É o item 65, quem tiver o livro, é o livro Vinha de Luz, que se intitula Cultiva a Paz. E diz assim, Jesus: e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Jesus está em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? E aqui cruzamos com o que disse Tamires: combater os vícios de outrora. Nós não precisamos nos alimentar do medo, nem do desespero. Se nós estamos desesperados, nós podemos perfeitamente entender o processo, não é? E já sabemos como temos que agir para tentar lutar contra essa energia que nos que nos aprisiona, perdão. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? E no Livro dos Espíritos, na questão 900, eu não estava a pensar falar nisto agora, mas vem-me aqui à memória e vou partilhar convosco. Na questão 900 do Livro dos Espíritos, a Kardec perguntou à espiritualidade: aquilo que acumula incessantemente e sem fazer o bem a pessoa alguma
encontra uma desculpa válida na ideia de que acumula para deixar maior soma aos seus herdeiros. E a resposta da espiritualidade foi: é um compromisso com a má consciência. E, portanto, estes irmãos que aqui Emmanuel vai citando são compromissados também com a má consciência. Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo, que é o que Tamires nos está a pedir. E a comunicação de Tamires, diz ela na sua própria comunicação, que foi um pedido do próprio Jesus para alertar a humanidade. E, portanto, é ilienável esta grande oportunidade que nos está a ser dada hoje, não é? Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina, evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Deixemos de ser rebeldes, não é? Nós somos todos rebeldes nesta dimensão, uns mais, outros menos, mas nós temos que ouvir a grande vontade divina, ouvir as vozes de todos eles, que cada vez mais, através da nossa intuição, elas nos vão chegando e nós temos que as ouvir, porque a intuição é isso mesmo, é a capacidade de ouvirmos aquilo sem ser clareaudiência, mas ouvirmos na nossa mente as mensagens e os esforços dos espíritos que querem que nós andemos para a frente. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio, gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam à fé desaprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. E nós todos já vivenciamos nos diferentes centros espíritas, muitos irmãos chegam até nós bastante atrapalhados, não é? E quando nós dizemos que temos que fazer um esforço para estudar, temos que fazer um esforço para trabalhar em nós mesmos, temos que fazer um esforço para trabalhar na caridade, ou seja, para mudarmos. Os nossos irmãos, muitos deles não aparecem mais, não é? E, portanto, tu está certo, como nos diz a espiritualidade maior, mas temos que fazer um esforço, não é? Temos que fazer, porque se não formos nós a fazer um esforço, ninguém vai fazer por nós, porque nós temos que fazer a nossa parte. Não há qualquer hipótese de não fazermos, não é? E claro que eles estão sempre a orientar-nos, claro que eles estão sempre lá para nos amparar e para nos consolar, sem dúvida, mas nós temos que mostrar a vontade de mudar. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação de raciocínio. Antes da sublimificação, poderão registar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina inesgotável da verdadeira felicidade, porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. As mensagens de paz e as mensagens de mudança, e que hoje possamos, se quisermos, estabelecer o nosso compromisso com a nossa evolução, o nosso compromisso pela paz, para que este planeta e nós mesmos
não sofram aquilo que não têm que sofrer por nossa vontade. Se não o fizermos, estamos a sintonizar com vibrações baixas e não podemos deixar de nos responsabilizar, porque somos responsáveis por tudo o que aconteceu ou por tudo o que possa acontecer. E agora eu abro os microfones para perguntas, estamos quase sem tempo, mas Suzy, Telmo, têm que ser sucintos porque estamos só com 3 minutos. Eu vou ser muito rápida. Nós preparamos o papel, escrevemos no papel e depois queimamos. Queimamos logo a seguir ou quando é que se queima? É assim, a Tamires sugeriu isso. O compromisso pode ser feito só mentalmente ou pode ser feito num papel. Pode-se escrever num pequeno papel, portanto, vocês, se quiserem, têm um papel grande, segundo a Tamires, eu estou a citá-la, ou um papel pequeno, cortem o papel, se quiserem um papel pequeno, cortem o papel antes de escrever. Antes de escrever, sim. Depois escrevam, a lápis, a caneta, não importa, o vosso compromisso. E depois podem queimar no bico do fogão, num fósforo. Porquê? Porque o que ela explicou em relação ao queimar o papel tem a ver com a vibração de queimar o papel, é uma vibração que vai consolidar o compromisso. E depois deitem as cinzas na terra, no quintal, no jardim, no pinheiro, seja porquê? Porque a terra é fértil e é para, são tudo questões vibracionais que podem ajudar nessa situação. Mas pode ser só feito mentalmente. Mas agora de noite também não se vai para a terra. Como? Agora, de noite, não se vai para a terra. Pois. Supondo que vou queimar, não vou agora lá para fora deitar nada, né? Está escuro, está frio. Sim, pois. Não. É contigo. Podes pôr num vaso. Pois. É terra, pois. É terra. Pôr num vaso. É terra. Pois. Não tem problema nenhum. Exato. Bem pensado. É isso. Pois. Pronto. Mais alguma questão? Não. Telmo? Era só isso. Era só essa a dúvida. Obrigada, Suzy. Eu gostei. Isto para mim está novidade, pela seguinte razão. Eu ainda não vi essa palestra. Está aqui nas minhas que tenho que ver. Porque eu para pôr um gosto, tenho que ouvir tudo até ao fim. Mas tudo bem. Daquilo que se falou, da questão da pandemia, que foi uma das situações que o oculto está e foi preparado, para mim desde o início sempre foi. Isto é um desabafo que vou fazer, estava na altura em Viseu no curso de Espiritismo, para mim foram os chineses que fabricaram e que estourou na mão deles e depois não conseguiram reter e foi para fora. E eles talvez estejam a fazer a paga agora da situação pior. Mas pronto, tudo bem. Mas isto foi um pandemónio a nível mundial e nós, principalmente aqui na Europa, e tivemos o caso em Portugal. Mas pronto, isso são outras favas de outro rosário. Mas para mim foi isso. Obrigada, Telmo. Não, eu é que lhe agradeço, pá, porque isto, olha, estamos com pouco tempo. É isso. É isso. Agradeço os esclarecimentos. Isto obriga-me, entre aspas, a ter que ouvir isto mesmo, passar à frente de outras coisas que estavam aqui. Como era de 1 hora e tal, eu não gosto de interromper, gosto de ouvir mesmo. Para estar a ouvir e Mas interromper. ouçam, se puderem, ouçam hoje. Se puderem, deitem-se antes da meia-noite, para